Meus irmãos, uma boa noite, paz do Senhor, motivo de grande alegria poder estar aqui com os irmãos mais uma vez, para nós falarmos de Jesus, para nós falarmos daquele que nos amou primeiro, daquele que deu a vida por nós lá na cruz. Meus irmãos, eu quero ser bem breve nessa noite. É o primeiro vídeo que eu estou fazendo pela essa página que eu criei no Facebook, canal Plenitude da Graça. É a primeira vez que eu estou fazendo, não sei como vai estar aí para os irmãos, se está aparecendo certinho, mas qualquer coisa deixa um comentário no vídeo aí que se tiver algum erro depois para a gente estar arrumando, tá bom? Irmãos, essa noite queria fazer uma breve meditação com os irmãos. Eu vou ser bem breve. Mateus, no capítulo 5, o verso 38 ao 48. Nós vamos meditar apenas nesses versos hoje. A palavra de Deus vai falar o seguinte. Mateus 5, do 38 ao 48. Ouviste que foi dito, olho por olho e dente por dente. Eu, porém, vos digo, não resistais ao mal, mas se qualquer te bater na face direita, oferece-lhe também a outra. E ao que quiser disputar contigo e tirar-te a túnica, larga-lhe também a capa. E qualquer que te obrigar a caminhar 1 milha, vai com ele 2. Dá a quem te pedir, e não te desvies daquele que quiser que lhe emprestes. Ouviste que foi dito, amarás o teu próximo, e odiarás teu inimigo. Eu vos digo, porém, amai a vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem, fazei bem aos que vos odeiam, e orai pelos que vos maltratam e vos perseguem, para que sejais filhos do vosso Pai que está nos céus, porque faz que o sol se levante sobre maus e bons, e a chuva desça sobre os justos e os ímpios. Pois se amardes os que vos amam, que galardão tereis? Não fazem os publicanos também o mesmo? E se saudardes, ou seja, se cumprimentares unicamente os vossos irmãos, que fazeis demais? Não fazem os publicanos também assim? Sede vós perfeitos, como é perfeito o vosso Pai que estás nos céus. Amém? Um pouquinho gripado. Meus irmãos, esse texto, ele se encontra no conhecido Sermão da Montanha, o sermão que o próprio Jesus ensinou. O próprio Jesus vai falar do verso 5 ao verso 7, praticamente um resumo de como deve ser o verdadeiro cristão. Mas se nós olharmos o nosso país, por exemplo, nós somos um país onde a maioria se diz cristã. Mas é muito fácil nós dizer que somos cristãos. Falar, qualquer um pode falar. Mas a diferença vai estar naquilo que nós fazemos. Porque certa vez, Jesus vai dizer que aquele que ouve as suas palavras e as pratica, Jesus compara ele com um homem prudente, um homem sensato, que edificou a sua casa sobre a rocha. Já aquele que ouve e não pratica, Jesus vai comparar ele com um homem que construiu a sua casa sobre a areia.
Interessante que muitos se dizem cristãos, muitos ouvem a palavra de Deus, mas fato é que nem todos cumprem a palavra de Deus. De nada vale para as nossas vidas, meus irmãos. Eu poderia saber a Bíblia de capa a capa, de Gênesis a Apocalipse, se eu não cumprisse, se eu não vivesse o que está escrito nela, em vão seria todo esse conhecimento, toda essa sabedoria da Bíblia. Engraçado que, se nós formos ler o livro de Tiago, no capítulo 1, Tiago, no capítulo 1, Tiago, capítulo 1, verso 22, vai falar assim: e sede cumpridores da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos com falsos discursos. Ou seja, se eu ouço a palavra, mas eu não cumpro, eu me engano a mim mesmo. Pois embora eu saiba a palavra de Deus, mas eu não cumpro ela. Então de nada ela vale na minha vida se eu não a botar em prática. Mas não é sobre isso que eu quero falar nessa noite. Quero falar sobre algumas características de um verdadeiro cristão. Jesus, nesses versos que nós pegamos para ler aqui e meditar nessa noite, Jesus no verso 38 vai começar falando o seguinte: ouviste o que foi dito, olho por olho e dente por dente. Jesus aqui vai citar o versículo do capítulo 24 de Levítico, verso 19 e 20, que vai estar falando a respeito disso. Quando um homem, lá no Antigo Testamento, lá o povo de Israel, ferisse alguém, fizesse mal a alguém, ele era pago com a mesma moeda. E aquela sociedade onde Jesus estava pregando na sua época, ainda estava com aqueles ensinamentos. Aí Jesus vai falar o seguinte: eu, porém, vos digo, não resistais ao mal, mas se alguém te bater na face direita, oferece também a outra. Um povo que tinha um costume que se alguém lhe ferisse, ele iria ferir também. E assim é na nossa sociedade também hoje, meus irmãos. Quantas vezes alguém faz mal para uma outra pessoa e essa outra pessoa vai e revida. Aí Jesus, com seus ensinamentos, ele vai chegar e vai falar o seguinte: olha, se alguém te bater na face direita, oferece a outra. O que Jesus quis dizer? Que um cristão, meu amado, ele não deve se meter em briga. Um cristão, ele não deve revidar diante de afrontas, diante de, como eu posso falar, diante dessas dificuldades, meus irmãos, que muitas pessoas têm com o seu próximo, quando a pessoa ela não consegue controlar ela mesma. O cristão ele tem que ter o autocontrole, porque se for uma pessoa esquentada, ele pode talvez bater em alguém, ele pode sair do seu limite e talvez quando ele faz isso, ele perde ali aquela imagem de servo de Deus. É por isso que Jesus vai falar o seguinte: olha, vocês ouviram que antigamente era olho por olho e dente por dente, mas eu vos digo, se alguém te bater na face direita, oferece também a esquerda. O cristão ele não deve revidar. A briga do cristão é na oração. Alguém te fez mal, alguém te caluniou, talvez, quem sabe, alguém até te feriu, te agrediu. Olha o que Jesus vai falar aqui no verso 44. Amai os vossos inimigos, bendizei os que falam mal de vocês, fazem bem aos que vos odeiam, orai pelos que vos maltratam e vos perseguem. Embora a sociedade aí fora fala pra gente pagar na mesma moeda, Jesus vem e fala assim: não, o cristão não pode ser assim. Se uma pessoa comprou de mim e não pagou, não é justo eu comprar dela também e não pagar.
Perante Deus, não. O que Jesus disse foi o seguinte: não pague o mal com o mal. Faça o bem. Ore pelos que vos perseguem. Falem bem daqueles que falem mal de você. Aleluia. É por isso que bater no peito e falar que é cristão é fácil, mas viver que é difícil. Porque, como Jesus disse, muitos ouvem, mas poucos que são os que cumprem a palavra do Senhor. Aí Jesus vai continuar dizendo: e ao que quiser disputar contigo e tirar-te a túnica, larga-lhe também a capa. Se qualquer te obrigar a caminhar 1 milha, vai com ele 2. Dá a quem te pedir, e não te desvies daquele que quiser que lhe emprestes. Jesus aqui, mais uma vez, ele vai estar ensinando o princípio, meus irmãos, de não ser avarento, o princípio de não ser apegado ao dinheiro. Por que Jesus quis dizer aqui: aquele que quiser disputar contigo e tirar-te a túnica, dá também a capa? O que Jesus quis dizer? Ei, não se apegue nos bens materiais. Se alguém vier e querer a tua capa, a capa é sua roupa. Se alguém quiser tomar de você, não briga com ele não. Pelo contrário, dá também a tua blusa. O que Jesus está querendo dizer é o seguinte: não brigue por bens materiais. Bem material, meu amado, de nada vale na nossa vida. Nós não somos, a nossa riqueza não é medida pelos que nós temos, mas por quem nós somos diante de Deus. De nada adianta as pessoas ficarem brigando por causa de dinheiro, por causa muitas vezes de propriedades, de herança, sendo que ela vai morrer e não vai levar nada. Lá no livro de Timóteo, 2 Timóteo, nós fomos ler o livro de 2 Timóteo, meus irmãos, lá no capítulo 2 Timóteo, capítulo 6, verso 7, vai falar o seguinte: porque nada trouxemos para este mundo, e manifesto é que nada podemos levar dele. Tendo, porém, sustento e com que nos cobrirmos, estejamos com isso contentes. Aí o verso 9 vai falar o seguinte: mas os que querem ser ricos caem em tentação, em laço e em muitas vontades da carne, loucas e nocivas, que submergem aos homens na perdição e na ruína, porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. E nessa cobiça, alguns se desviaram da fé e se transpassaram a si mesmos com muitas dores. É por isso que Jesus vai falar: não se apegue aos bens materiais. Porque, como Paulo disse aqui, a gente não trouxe nada. E nós não vamos levar nada daqui. Então por que brigar por uma coisa que não vai mudar em nada a nossa vida, meu irmão? Não vale a pena nós brigarmos com alguém por causa de bens materiais, não. O que importa, meu amado, é a nossa salvação. O que importa, meu amado, é como nós estamos perante o Senhor. Aí Jesus vai continuar dizendo aqui, ó: ouviste o que foi dito, amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo, Jesus dizendo, amai aos vossos inimigos. Olha isso, meu amado, que profundo. Quantas pessoas eu vejo falando por aí: se gosta de mim, amém; se não gosta, amém também, não vai fazer falta nenhuma. Quantas vezes eu vejo pessoas querendo o mal da outra, talvez por inveja, por vontade de querer ter aquilo que a pessoa tem. Quantas vezes nós vemos isso no nosso dia a dia? Aí Jesus chega e fala assim: amai os vossos inimigos. Falem bem de quem fala mal de vocês. Olha só que interessante. Se a pessoa fala mal de você, meu irmão, fala bem dela. Quando você fala mal de alguém, quando você vai falar mal de alguém, é porque você não experimentou ainda, meu irmão, como é o novo nascimento em Cristo, porque Jesus disse que nós não devemos julgar
para que não sejamos julgados. Qual que é a mensagem de Jesus em não julgar? Não precisa falar do outro, deixa ele no quentinho dele quietinho. Ah, fulano disse que você não presta. Amém. Ele é uma pessoa muito boa. Deixa ele para lá. Aí Jesus continua dizendo assim, ó: façam bem a quem vos odeiam. Um exemplo, a pessoa me odeia, passo por ela na rua, tá com o pneu do carro dela furado e eu posso ajudar. Eu não vou ajudar porque ela me odeia? Não, Jesus disse para nós cristãos: faça o bem a quem vos odeiam. Orai pelos que vos maltratam. Quantas e quantas pessoas, meus amados, desejam o mal para uma pessoa, falam assim: eu quero mesmo que ela se dane, que ela se lasque, eu quero que ela perca tudo que ela tenha, quero ver ela no fundo do poço. Mas daí Jesus chega e fala assim: olha, orai pelos que vos maltratam e vos perseguem. Por que orar? Pedir para Deus, para que o mesmo Jesus que nos alcançou alcance também aquela pessoa, para que ela venha se converter a Jesus Cristo. Quem sabe um dia, através da sua oração, você não pode ganhar uma pessoa para Jesus, talvez aquela pessoa que te perseguia, que te caluniava, que te difamava. Quem sabe, meu amado, através da tua oração, através do teu exemplo de vida, cumprindo o que Jesus falou aqui, ó, orai pelos que vos maltratam e vos perseguem. Aí Jesus vai falar assim no verso 46: porque se vocês amarem apenas os que vos amam, que recompensa tereis? Não fazem os publicanos o mesmo? O que Jesus quer dizer? O cristão tem que ser diferente, meu irmão. O cristão tem que ser diferente. Cumprimentar aquele que me cumprimenta é fácil. Eu quero ver cumprimentar aquele que não me cumprimenta, aquele que nem olha na minha cara. É fácil eu chegar, saudar um amigo meu, falar opa, bom dia, e dar um abraço nele, sabendo que ele é meu amigo. O difícil é você chegar em alguém e cumprimentar ela sabendo que ela te odeia. Mas Jesus disse isso, olha, fazer isso. Porque se vocês não fizerem, que recompensa tereis? Interessante, meus irmãos, que os ensinamentos de Jesus para a nossa vida, eles vão totalmente contrário ao que a sociedade ensina. A sociedade prega o ódio, a sociedade prega o rancor, a sociedade prega muitas das vezes a vingança. Mas a vingança ela não é de Deus, meu amado. O cristão ele deve ser uma pessoa tranquila, uma pessoa calma, uma pessoa que não revida, uma pessoa que saiba lidar diante das dificuldades, uma pessoa que acima de tudo tem amor pelo seu próximo. Jesus disse assim, ó, olha que interessante, Jesus disse assim: e nisto saberei que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Então como eu posso falar que eu sou um discípulo de Jesus, que eu sou um servo de Jesus, se eu não amo meu próximo? Jesus disse que se eu amasse meu próximo, eu seria reconhecido como um de seus discípulos. O amor ao próximo, meus irmãos, é o segundo maior mandamento de Jesus. O primeiro é amar a Deus sobre todas as coisas. E o segundo é amar o teu próximo como a ti mesmo. Se eu não amo o meu próximo, quando Jesus fala o próximo, ele fala todos. Ele não quer dizer o meu parente, meus primos, meu irmão, minha mãe. Próximo é todo aquele que convive comigo. Todo aquele a quem eu tenho a oportunidade de conversar, de falar, de ajudar. Aquele que precisa de ajuda, aquele que precisa de uma palavra, aquele que precisa de um consolo. Esse é o meu próximo. Então, se nós não amarmos o nosso próximo, infelizmente, nós não seremos discípulos de Jesus. Amado, que você possa compreender nessa noite que nós devemos ir contra os ensinamentos da sociedade e seguir a Jesus Cristo, seguir os seus ensinamentos. Porque como disse Pedro uma vez: Senhor, para onde iremos nós? Se só Tu tem palavras de vida eterna. Amados, que Deus os abençoe em nome de Jesus. Compartilhe esse vídeo para que mais pessoas possam ser alcançadas pela palavra de Deus. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.